Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como dimensionar e implantar uma fossa séptica em uma residência. O tratamento através da fossa séptica é o tratamento mais simples que se pode fazer com o esgoto sanitário, e o projeto de fossas sépticas é regido pela norma brasileira 7.229. A fossa séptica ou o tanque séptico é indicado para os seguintes casos. Primeiro, quando não existe rede pública de esgoto no local da residência. Segundo, quando existe uma rede pública coletora de esgoto, mas ela é de difícil acesso e o usuário tem área suficiente para a implementação da fossa séptica. E em terceiro lugar, quando a rede coletora de esgotos disponível é deficitária. Nesse caso, o responsável pela rede pode exigir do usuário a implantação de uma fossa séptica para a retenção prévia dos sólidos sedimentáveis. Nessa figura vemos uma residência e uma fossa séptica instalada junto a ela. A residência despeja esgoto doméstico na fossa séptica. Que tipo de esgoto pode ser despejado? Todo esgoto doméstico pode ser encaminhado para a fossa séptica. Mas não se pode esquecer de colocar caixas de gordura nos locais recomendados. O tempo de detenção hidráulica do esgoto dentro da fossa deve variar de 12 a 24 horas. Decorridos 12 meses, a fossa deverá ser limpa por um limpa-fossas, através do qual o esgoto seguirá para o seu destino adequado. Vale lembrar que a fossa poderá ser projetada para que esse tempo de 12 meses seja maior. Vamos examinar qual é a composição do esgoto sanitário. Tomemos uma amostra de esgoto, composto por água e sólidos. Agora imaginemos que seja fornecido calor de modo a evaporar a água do esgoto. Uma vez que toda a água tenha sido evaporada, nós verificamos que 99,9% do esgoto era composto de água e 0,1% de sólidos. Imaginemos agora que nós tomemos uma porção de esgoto bruto afluente e que nós o deixemos em repouso durante um tempo. Nós vamos observar que após esse tempo, a amostra irá se separar em 3 camadas distintas. A camada superior é a que nós chamamos de escuma. A camada mais ao fundo é uma camada de lodo, e a camada intermediária é uma fração líquida. O propósito da fossa séptica é justamente efetuar essa separação, tirar a fração líquida para que ela seja infiltrada no solo e permitir que as demais camadas, ou seja, lodo e escuma, possam ser removidas mais tarde pelo limpa-fossas. Durante o período em que o esgoto fica na fossa séptica, parte do lodo é digerido e é convertido em fração líquida. Essa é a razão pela qual as fossas sépticas são também chamadas algumas vezes de fossas liquefadoras. Vamos ver em mais detalhes o que ocorre no interior de uma fossa séptica. Nessa imagem, você vê a fossa séptica com um esgoto em seu interior e 2 tubos, afluente e efluente. O tubo afluente é por onde entrará o esgoto e o tubo efluente é por onde deverá sair a fração líquida. À medida que o esgoto passa pela fossa, parte dos seus sólidos vão sedimentando e vão para o fundo da fossa e outra parte sobe para compor a escuma. Para evitar que os tubos afluente e efluente sejam entupidos pela escuma, é importante que eles sejam mergulhados para a fração líquida do esgoto. Passados 12 meses, o conteúdo da fossa é esvaziado pelo limpa-fossas. Para que se possa ter acesso aos tubos afluente e efluente, é importante que sejam instaladas inspeções. No caso de um entupimento, por exemplo, o processo de desentupimento poderá ser realizado com uma ferramenta adequada, através das inspeções. A construção da fossa séptica normalmente é iniciada através da laje de fundo, que normalmente é feita de concreto. Sobre a laje de fundo são instaladas as paredes laterais, que podem ser feitas de quaisquer materiais adequados. Uma vez construídas as paredes laterais, são então instalados os tubos afluente e efluente. Finalmente, é instalada a laje superior, também normalmente feita de concreto, e sobre ela, as chaminés de acesso. Normalmente, a fossa séptica encontra-se enterrada, deixando visíveis as inspeções. Nós já calculamos previamente as dimensões de fossas destinadas a atender a algumas capacidades. Na figura da esquerda, pode-se ver uma fossa vista de lado, e na figura da direita, a mesma fossa vista de frente.
Todas as unidades dessas figuras estão expressas em centímetro. Para atender a 7 pessoas, veja que a fossa deverá ter um comprimento de 160 centímetros e uma largura de 80 centímetros. Para atender a 9 pessoas, a fossa deverá ser maior, tendo um comprimento agora de 180 centímetros e uma largura de 90 centímetros. Para 12 pessoas, o comprimento sobe para 210 centímetros e a largura para 105. Para 15 pessoas, os números sobem para 235 e 115, e para 20, finalmente, para 300 e 120. Uma última observação diz respeito à localização da fossa conforme a topografia. Em um terreno com queda para frente, deve-se construir a casa mais afastada da rua, de modo que o esgoto possa fluir da casa para a fossa séptica por gravidade. Em um terreno com queda para o fundo, deve ser o contrário. A casa deve ser construída mais próxima à rua, de modo que o esgoto novamente possa fluir para a fossa séptica por gravidade. Em outros vídeos falaremos sobre como projetar sistemas de infiltração e sobre como dimensionar fossas sépticas de maior capacidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!